Imaginem a seguinte cena. Alguém entra em uma clínica veterinária porque o cachorro da família, destruiu o sofá da sala pela terceira vez na semana. É um cenário que a gente vê acontecer direto, infelizmente. Exato. E aí a expectativa geral é sair de lá com a indicação de um adestrador super rígido ou talvez um calmante fitoterápico qualquer. Uhum. As pessoas sempre buscam essa solução mais rápida, né? Só que, em vez disso, o veterinário prescreve terapia cognitivo-comportamental para o animal. O que geralmente deixa todo mundo de queixo caído. Totalmente. E é por isso que hoje nós vamos abrir os registros oficiais da psiquiatria veterinária. Nossa missão nesse mergulho profundo é explorar uma realidade que muda absolutamente tudo que achávamos que sabíamos sobre nossos pets. É, porque estamos falando de cães e gatos desenvolvendo uma variedade bem complexa de transtornos mentais, sabe? De fobias paralisantes até estresse pós-traumático. Certo, então vamos desempacotar isso. O objetivo hoje é ajudar quem nos escuta a decifrar os sinais silenciosos de que a mente de um animal pode estar entrando em colapso. E se conectarmos isso com o panorama geral, a gente percebe que não estamos falando de humanizar o cachorro ou o gato, que, aliás, é o grande medo de muita gente, né? Com certeza. A primeira coisa que dizem é, estão tratando o bicho como gente. Exatamente. Mas estamos falando estritamente de biologia neurológica. O cérebro de um mamífero processa o medo, a ansiedade e o luto por vias neurais muito semelhantes às nossas. Nossa, isso é muito fascinante. É sim. E reconhecer que eles têm essa vida psíquica complexa é uma verdadeira mudança de paradigma. É justamente o que nos permite agir antes que um desequilíbrio temporário vire uma sequela emocional permanente. E é exatamente por esse mapa de sintomas que vamos guiar nossa audiência hoje, desde aquelas mudanças que parecem super inofensivas, até os comportamentos mais extremos. Bom, e para começar, o documento que estamos analisando ataca de frente um dos maiores mitos das clínicas. A famosa ideia da mudança abrupta, né? Aquela velha história do tutor que entra no consultório e jura de pé junto que o animal mudou, do nada. O clássico relato do nada. A família chega e diz que o cão era um anjo e, de uma hora para outra, começou a arrancar pedaços da porta de madeira. Pois é, mas a psiquiatria veterinária nos mostra que esse do nada, na verdade, praticamente não existe no vácuo, certo? Correto? O cérebro não sofre um curto-circuito sem um histórico de sobrecarga ou sem um gatilho muito específico. O ponto de partida para qualquer diagnóstico é mapear o temperamento base daquele indivíduo. É como ter um colega de quarto super tranquilo que, de repente, começa a quebrar os pratos da cozinha. Tem que haver uma quebra de padrão. Exatamente essa a lógica. Mas espera um pouco. Se eu vejo o cachorro lambendo a pata obsessivamente até fazer uma ferida, a primeira suspeita de quase todo mundo é que ele pisou em um espinho, pegou um carrapato ou está com uma alergia alimentar. Claro, faz todo sentido pensar no físico primeiro. E essa é a linha de frente do diagnóstico clínico. Então, como o psiquiatra veterinário separa o que é uma coceira física de um transtorno mental crônico? A primeira etapa é sempre descartar a causa clínica estrutural. O veterinário vai fazer exames dermatológicos, raio-x, exames de sangue. Entendi. Investigar o corpo inteiro primeiro. Isso. Se o corpo físico está intacto, aí a investigação vira a chave para neuroquímica. Porque quando um animal lambe a pata até chegar no osso, ele não está fazendo isso porque a pata coça. Caramba! E por que ele faz isso, então? Ele faz isso porque o ato repetitivo de lamber libera endorfinas no cérebro. É um mecanismo de autossabotagem para tentar aliviar uma tempestade de ansiedade interna, sabe? Nossa, fiquei chocada agora. A dor física se torna mais suportável do que o pânico psicológico. Sim. É exatamente isso. É como se o cérebro encontrasse uma válvula de escape extremamente destrutiva. Isso é assustador e fascinante ao mesmo tempo. O documento cita atitudes exageradas, automutilação e uma destrutividade que simplesmente não faz sentido lógico para quem olha de fora. Olha, tente pensar no cérebro do animal ansioso como o alarme de um carro que está com um sensor quebrado. Tá, gostei da analogia. O alarme foi desenhado para disparar se alguém tentar quebrar a janela, certo? Esse é um instinto de sobrevivência, o medo natural e saudável. Sim, o que mantém o bicho vivo na natureza.
Mas quando o animal desenvolve um transtorno de ansiedade generalizada, o sensor quebra. Então o alarme dispara no volume máximo só porque uma folha caiu no capô ou porque o vento mudou de direção. Nossa, que desespero viver assim. O cérebro dele está sinalizando perigo letal o tempo todo, então. Exato. E essa destrutividade que a gente vê por fora é só o pânico transbordando. E se esse alarme está sempre disparando, eu imagino o impacto catastrófico que isso deve ter dentro do organismo dele. O que nos leva para a próxima camada dessa investigação. Que é a parte sistêmica da coisa. Do sistema nervoso. As fontes detalham bastante essa questão da desregulação emocional profunda. Sim. O famoso PET reativo. Aquele que as pessoas chamam de estourado. O animal reativo é aquele que perdeu completamente a capacidade de frear os próprios impulsos emocionais. O filtro vai embora, né? Totalmente. O córtex pré-frontal dele, que deveria julgar se uma situação é realmente perigosa ou não, é sequestrado pela amígdala, que é o nosso centro do medo. Entendi. Então, o carteiro que passa todo dia no mesmo horário, de repente vira uma ameaça de morte incontrolável. Exatamente. As pupilas dilatam, a respiração fica super ofegante e ele entra em uma espiral de estresse absurda. Olha, o que mais me surpreendeu lendo o material foi que esse estado reativo não cessa nem com a ajuda do tutor. A pessoa senta no chão, fala com aquela voz mansa, tenta fazer carinho para baixar a guarda do bicho. E nada acontece. Sim, nada. O animal parece estar preso em um loop mental impenetrável. É que, naquele momento de crise, a linguagem humana suave não consegue competir com a avalanche de adrenalina e cortisol que está inundando a corrente sanguínea dele. É química pura, então. Sim, a falha neurológica impede que ele processe sinais de segurança. E o efeito dominó disso é o colapso do ciclo circadiano. O relógio biológico dele pifa. Isso. O cérebro não consegue mais desligar a vigilância, o que destrói completamente o padrão de sono. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O documento não fala apenas de insônia ou de acordar no meio da noite. As fontes confirmam, com todas as letras, que cães e gatos têm pesadelos. É um fato bem documentado. E eu não estou falando daquele tremor fofinho na pata, sabe? Como se ele estivesse correndo atrás de uma bolinha no parque sonhando feliz. De forma alguma. Nós estamos falando de terrores noturnos reais. Durante a fase REM do sono, o cérebro tem a função crucial de organizar as memórias do dia e processar emoções. Tá, que é a mesma coisa que acontece com a gente. Exato. Só que em um animal com um transtorno psicológico ou um trauma, o cérebro tenta processar essas memórias sombrias, mas acaba revivendo o pânico. Meu Deus. Então ele vocaliza a dor, acorda subitamente em estado de confusão ou até de agressividade. É isso mesmo. Isso nos prova que pensamentos negativos e experiências traumáticos continuam ativas, assombrando o animal mesmo de olhos fechados. Falando em mentes ativas e perfis de comportamento, existe um dado muito curioso sobre quem prefere gatos. É? Qual seria? Geralmente, quem gosta de gato é mais criativo, inteligente e altamente envolvido com leitura. Faz bastante sentido considerando o perfil mais analítico de quem convive com felinos. E adivinha só, esse perfil analítico e focado combina perfeitamente com a rotina de quem precisa estudar para concursos e provas pesadas, seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica. Um público que precisa de muita dedicação, sem dúvida. Com certeza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E assim como a preparação para uma prova complexa exige muita observação, foco e padrão, o diagnóstico do nosso animal exige exatamente essa mesma capacidade analítica da família. Muito bem colocado. É preciso estudar o pet, né? Com certeza, precisamos mapear o comportamento deles. Porque um cérebro que não dorme, que sofre com pesadelos e vive sob o efeito constante do estresse, uma hora vai simplesmente falhar. Voltando à sua analogia, é como se o alarme do carro ficasse sem bateria. Perfeito. Essa metáfora da bateria acabando ilustra muito bem a próxima fase sintomática que o documento oficial descreve.
Sim, porque se a primeira fase é o caos, o latido incessante, a destruição, a segunda fase é o extremo oposto, é o retraimento, a apatia e a depressão profunda. É como se o sistema inteiro do animal simplesmente desistisse de lutar. É muito triste pensar nisso. Como a biologia explica essa apatia? É o esgotamento físico causado pela sobrecarga de cortisol, que é o hormônio do estresse. O cérebro, tentando proteger o corpo de um colapso cardíaco, desliga os receptores de motivação e de prazer. Fica anestesiado para não morrer, basicamente. E qual é o primeiro sinal que a família consegue ver disso tudo? A primeira manifestação visual dessa química cerebral alterada é a anorexia, aquela perda abrupta e profunda de apetite. Então não é que o cão enjoou da ração ou ficou mal acostumado. De jeito nenhum. É o cão cuja neuroquímica não reconhece mais a comida como algo necessário à vida. Nossa, isso é devastador. E nesse estado de depressão animal, a pesquisa toca em um ponto que me deixou muito mexida, que é a questão do luto. Sim, o luto é um tema fortíssimo na psiquiatria veterinária. Pois é, porque nós costumamos pensar que animais vivem no eterno agora, sabe? Esquecendo rapidamente o passado ou quem foi embora. Mas a realidade clínica prova exatamente o contrário. Sim, as fontes documentam o luto como um transtorno mental real, provando que eles criam laços de apego e que as rupturas causam uma dor psicológica muito severa. Essa é a prova definitiva da complexidade emocional deles, né? A perda de um tutor ou de outro animal que vivia na mesma casa altera fisicamente as conexões de dopamina e ocitocina no cérebro. Então não é só confusão ou saudade passageira. Não, eles estão vivenciando a ausência em um nível químico. Isso pode gerar vocalizações totalmente atípicas, tipo aqueles uivos longos e dolorosos durante a madrugada. Ou, nos casos de retraimento severo, o isolamento absoluto. O que me parece o sinal mais difícil de decifrar para a família comum. E por que você acha isso? Ah, porque um cachorro quieto escondido embaixo da cama não incomoda ninguém, sabe? Ele não destrói nada, não faz barulho. É verdade. Fica invisível. Exato. Muitas vezes o tutor pensa, nossa, ele tá tão calmo hoje, tão bonzinho, quando na verdade o animal está em frangalhos por dentro. O silêncio muitas vezes grita mais alto que o latido. E nas fontes que analisamos, há um comportamento muito específico dos gatos que as pessoas interpretam mal o tempo todo. Que é a mudança no padrão da caixa de areia, certo? Isso mesmo. E o que é fascinante aqui é entender a biologia evolutiva por trás disso. Porque muita gente acha que o gato fazer xixi no tapete ou na cama do dono, de uma hora para outra, é tipo birra. Sim, acham que é uma vingança porque o tutor viajou no fim de semana e deixou ele sozinha. Mas não tem nada a ver com vingança. Absolutamente nada. Gatos são, evolutivamente falando, tanto predadores quanto presas. Enterrar os próprios dejetos é um instinto de sobrevivência primário para esconder o cheiro de predadores maiores. Certo, é uma questão literal de vida ou morte lá na natureza. Exatamente. Então, quando um gato ignora a caixa de areia, ele está quebrando um código de sobrevivência instintivo. Nossa, faz todo sentido. Isso significa que o nível de ansiedade, depressão ou estresse é tão colossal que o cérebro dele não tem mais energia para processar o instinto mais básico de autoproteção. É uma falha no sistema operacional do bicho. Não é uma ofensa pessoal contra a família. E assim como é vital não nos isolarmos e mantermos o convívio social para nossa própria saúde mental, manter a conexão com conteúdos de valor também é. Uma ótima analogia. Então, se quem está nos ouvindo está gostando dessa análise profunda, não deixe de curtir e se inscrever no canal para continuarmos desbravando esses temas juntos. É fundamental que essa informação chegue a mais pessoas. Com certeza. Porque entender esses sinais, tipo a caixa de areia ou o isolamento, exige que a gente saia da superfície e olhe para o animal com muita empatia científica. E a empatia é o primeiro passo para o tratamento adequado. Mas me tira uma dúvida. E quando esses sintomas internos, silenciosos, não são tratados e acabam acumulando até chegar no ponto de ruptura? A coisa fica física. Sim, quando a depressão e o medo não têm para onde ir e não são acolhidos, eles se convertem em mecanismos de defesa agudos. Eu li no documento sobre brigas repentinas entre animais que conviviam há anos sem nenhum problema. É um sintoma clássico dessa escalada de tensão. E o que é pior, né?
agressões direcionadas aos próprios tutores. E muito disso parece estar ancorado em históricos de trauma. Sim, especialmente em animais que foram resgatados de situações de abuso ou negligência extrema. Como esse trauma afeta o bicho a longo prazo? Bom, o trauma muda fisicamente a arquitetura do cérebro. Em um animal com um transtorno de estresse pós-traumático, certas sinapses disparam reações defensivas extremas de forma automática. Então o medo deixa de ser apenas um susto passageiro. Exato. A fobia passa a ser uma resposta documentada, onde o animal sofre taquicardia severa, tremores e perde completamente o contato com a realidade do presente. É um pânico cego. Isso. Um cão resgatado pode atacar alguém simplesmente porque a pessoa levantou a mão para pegar um copo na prateleira. Porque o cérebro dele interpretou aquele movimento inocente com a mesma intensidade do abuso que ele sofreu no passado. Exatamente. A memória traumática sequestra a reação. O que nos traz de volta aquela minha provocação lá do início. Então, o que tudo isso significa na prática? É a grande questão de quem convive com eles, né? Como resolver? Sim, porque até agora nós mapeamos uma montanha de sintomas desastrosos. Entendemos a química do estresse, a quebra de padrão, a apatia e os pesadelos. Mas como consertamos isso? Através da intervenção clínica e terapêutica. Lá no início a gente falou sobre a terapia cognitivo-comportamental, mas eu preciso admitir a minha confusão aqui. Pode falar. Como se aplica a TCC, que é fundamentalmente uma terapia de fala em humanos, num animal que, bom, não fala? Você não pode simplesmente colocar um Golden Retriever no divã e perguntar como era o relacionamento dele com a mãe na infância. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a mecânica do tratamento veterinário. Pois é, eu fiquei muito curiosa com isso. Olha, a terapia cognitivo-comportamental em humanos usa a linguagem, claro, mas a base neurológica dela é alterar a forma como o cérebro associa eventos e emoções. Trocar a resposta que o gatilho gera, certo? Exato. E nos animais, nós fazemos exatamente a mesma coisa usando o controle do ambiente e as respostas neurológicas, através de técnicas de dessensibilização e do contracondicionamento. Ok, vamos destrinchar isso para ficar claro. Como seria um exemplo prático desse contracondicionamento? Imagine um cão que tem uma fobia paralisante do som do aspirador de pó. Um clássico, eles odeiam aspirador. Sim. Na TCC veterinária, nós nunca vamos ligar o aspirador do lado dele e forçar ele a se acostumar. Isso se chama inundação e só aprofundaria o trauma. Ia piorar o pânico, então. Muito. Em vez disso, o psiquiatra veterinário vai orientar a criação de um ambiente seguro e controlado. Primeiro, o aspirador é apresentado desligado, lá do outro lado do cômodo. Bem longe e inofensivo. Isso. E nesse momento, o cão recebe uma recompensa de altíssimo valor, como um petisco que ele adora, estimulando a liberação de dopamina no cérebro. Entendi. A dopamina bate de frente com o cortisol do medo. Perfeito. Gradualmente, ao longo de várias semanas, essa distância vai diminuindo, só depois introduz-se o som em um volume mínimo, quase inaudível e sempre associado a algo positivo. Ah, agora caiu a ficha. Então o objetivo não é ensinar um truque de obediência para ele ficar quieto, o objetivo é literalmente reescrever as vias neurais do animal? Exatamente isso. Estamos mudando a emoção que o cérebro produz diante daquele gatilho específico. O aspirador deixa de acionar a amígdala, que é o pânico. E passa a acionar o córtex pré-frontal como uma experiência neutra ou até positiva por causa do petisco. Brilhante, é essa a mecânica. E o uso de medicações psiquiátricas, quando o veterinário acha necessário, serve justamente para baixar aquele alarme quebrado que mencionamos mais cedo. Ah, então o remédio não é a cura em si, ele é uma ferramenta. Sim, ele dá o espaço necessário para que a terapia cognitivo-comportamental consiga entrar e agir. Medicar não é dopar o animal para ele ficar jogado no canto. Isso é um alívio de ouvir. Medicar é estabilizar a química cerebral para que ele consiga aprender a não ter medo de novo. Perfeitamente resumido. Olha, isso muda toda a perspectiva sobre adoção e cuidados em casa. Ter um animal exige, como vimos, uma paciência muito fundamentada na ciência. Não é só dar amor e carinho, embora isso seja fundamental, claro. Sim, e as diretrizes do documento oficial são muito cristalinas. O diagnóstico precoce e essa intervenção terapêutica não só salvam o animal de um sofrimento crônico absurdo, Como também evitam um desgaste emocional e financeiro devastador para a própria família.
Exato. Ninguém merece viver anos pisando em ovos dentro da própria casa com medo do cachorro atacar ou ver o gato sofrendo de depressão profunda escondido no armário sem saber como agir. E sabe quem é o pilar principal desse diagnóstico precoce? Quem convive com eles no dia a dia. A própria família. O psiquiatra veterinário vê o animal por 40 minutos ou 1 hora em um consultório fechado. Mas é quem está em casa que nota a quebra do padrão. Perceber que o brilho no olhar sumiu, que a brincadeira de buscar a bolinha perdeu a graça ou que as madrugadas se tornaram muito tensas. A observação atenta humana é a ferramenta mais valiosa que a medicina psiquiátrica animal possui hoje em dia. Sem isso, os médicos ficam no escuro. Que jornada incrível de descoberta fizemos nessa análise de hoje. Para amarrar tudo o que destrinchamos aqui, começamos derrubando o mito de que um animal enlouquece do nada, Entendendo que comportamentos bizarros e a automutilação são tentativas desesperadas do cérebro de aliviar um estresse acumulado. exploramos também como a ansiedade constante destrói o sono, levando a pesadelos reais, onde eles revivem traumas. E vimos que a falta de apetite, o isolamento e até a aversão à caixa de areia não são desobediência ou birra. São sintomas biológicos claros de um sistema exausto, em dor e muitas vezes em luto profundo. E, acima de tudo, descobrimos que existe esperança real e científica, muito bem mapeada nesses documentos oficiais. Através do uso da terapia cognitivo-comportamental, é possível religar os caminhos neurais deles rumo a uma vida equilibrada e feliz. E de toda essa arquitetura mental gigantesca que analisamos, eu gostaria de deixar uma reflexão final para quem nos acompanha. Por favor. Se cães e gatos têm a capacidade neurológica e emocional para processar o luto, experimentar traumas paralisantes e até mesmo ser assombrados por pesadelos terríveis enquanto dormem, o que isso nos diz sobre a verdadeira profundidade da consciência animal? E mais importante, como nós, humanos, justificamos a forma como tratamos outras espécies no nosso planeta? Nossa, essa sem dúvida é uma daquelas perguntas que ficam ecoando na cabeça da gente por muito tempo depois da conversa terminar. É impossível olhar para o cachorro deitado no tapete da sala agora ou para o gato dormindo na poltrona e não enxergar um universo psíquico imenso acontecendo ali dentro da mente deles. Um universo que exige muito respeito. Sim, um universo complexo, sensível e que precisa do nosso cuidado atento. E não apenas de ração fresca e água limpa no pote. Foi um prazer absoluto compartilhar esse mergulho no mundo da psiquiatria veterinária com a nossa audiência e com você que trouxe tantas explicações ricas. O prazer foi todo meu em participar dessa discussão tão necessária. Então, pessoal, continuem observando, continuem questionando e protegendo quem não pode falar com palavras, mas que nos conta a própria história através de cada mínimo comportamento. Até o próximo